Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, Lucas aqui do canal Prepare Hardware, e hoje eu vou trazer mais uma análise de SSD topo de linha, mais um dessa leva de produtos que alcançam performance extremamente elevada para os patamares que nós tínhamos até então no mercado uns anos atrás. Ele alcança mais de 7.000 megabytes por segundo na leitura e 5.500 na gravação sequencial dentro da porção de SLC Cache. Eu vou explicar para vocês mais adiante o que isso significa. Mas de fato, estamos falando de um produto extremamente rápido para um público mais entusiasta, que precisa de alta vazão no seu computador. E de fato, em relação ao SSD comum, que alcança ali o SATA, né, 500 megabytes por segundo, ou os NVMe geração 3.0, que pega ali 2.000, 3.000 megabytes por segundo, 7.000 megabytes por segundo realmente é muita coisa, tá? Teremos comparativos nesse vídeo. E na próxima geração, ao menos os CPUs Intel, já vão trazer PCI Express 5.0, que é 4.0. O 5.0 permite, em tese, SSDs até a casa dos 15 ou talvez 16.000 megabytes por segundo, cara, insano, né? Vamos ver o que vai acontecer nos próximos anos aí. Mas enfim, pessoal, eu tenho aqui então um Team Group GeForce Cardea A440 de 1 TB. Nós encontramos esse SSD aqui no Brasil, hoje na casa dos R$2.000 e R$2.100, de fato é um produto muito caro, tá? Você encontra SSDs de 1 TB por muito menos do que isso, seja os SATAs ou os NVMe geração 3, que são mais lentos, mas também não são exatamente lentos no contexto geral, são mais lentos que esse, mas são bons produtos, né? Mas de fato, ele é muito caro, tem os seus diferenciais que eu vou abordar nesse vídeo e também tem os pontos estranhos, pontos negativos que eu encontrei durante os meus testes com esse produto, tá bom? Vamos falar primeiro sobre as especificações e depois eu começo a abordar esses pontos. Então ele está disponível nas versões de 1 e 2 TB, esse é o de 1 TB, não tem as versões intermediárias abaixo disso, tá? Ele tem um TBW, que é uma resistência à gravação de 700 TB, então você pode gravar 700 TB até que chegue ao limite que o fabricante diz que funciona. Pode passar acima disso ou pode, nesse ponto, causar algum problema. Só que atrelado ao tempo de garantia dele de 5 anos, e agora eu preciso consultar porque no Brasil eu não sei se tem os 5 anos de garantia, mas ao menos na caixa está estampado 5 anos. Então eles atrelam 5 anos de garantia ou você gravar 700 terabytes, tá? Para um usuário comum que vai gravar 20 GB, 30, 50 GB por dia, cara, você vai ficar décadas até encher 700 terabytes, é muita coisa. Talvez ele estrague até por outro motivo que não seja a gravação em si. Eu até fiz um vídeo aqui no canal falando sobre as minhas experiências com o NVMe, que eu já perdi 4 deles por um problema muito bizarro. Se você quiser assistir, tá aparecendo aqui no canto, e não foi por conta da gravação, tá? Eles estavam bem longe do limite de gravar, mas enfim. Ele tem um MTBF, que é um tempo médio entre falhas de 3 milhões de horas, isso aqui é insano, cara, então é um SSD difícil de dar problema, de acordo com essa métrica. Na parte interna, ele vem aqui sem dissipadores, né? Ele vem solto, embora você possa colocar os dissipadores que vêm à parte na caixa. A gente consegue ver que ele tem memória RAM como cache, 1 GB, DDR4, 2666, NANDs 3D TLC 96 camadas da Micron e o controlador topo de linha Phison E18, que é usado em vários SSDs muito rápidos que nós temos disponíveis no mercado, ok? Esse é o resumo da parte interna. Agora vamos ao principal diferencial. Se você olhar bem a caixa do produto, você observa que ele tem não um, mas 2 dissipadores. Eu já comentei com vocês sobre o dilema dos dissipadores de SSD, porque quando não tem dissipador, você sabe que é um produto que inevitavelmente vai acabar esquentando um pouco, mas pelo menos você pode colocar num dispositivo portátil, no notebook, por exemplo, que nem sempre vai comportar um dissipador grandão, né? Normalmente comporta só os mais fininhos. E aí se o fabricante fala assim, não, tudo bem, tá esquentando, vou mandar com um dissipador grande, aí não cabe em portáteis. E naquelas placas-mãe que já tem dissipador, hoje em dia muitas placas-mãe trazem um dissipador e muitas delas o dissipador faz parte do layout da placa. Então se você tira o dissipador, a placa fica meio estranha, meio feia. É o caso, por exemplo, da ASRock X560 Taishi, que você tem que tirar um bloco desse tamanho e ele é um bloco único. Então a placa fica meio pelada sem o dissipador do M2. Aí tem esse dilema, e aí, põe o dissipador,
para ajudar na temperatura ou não ponho para ajudar a ficar mais fácil de encaixar nessas situações que eu expliquei para vocês? O que a Team Group fez? Resolveu as duas coisas. Basicamente eles trouxeram um dissipador mais fininho, que parece uma folha, ele é de grafeno, com um thermal pad, e um dissipador maior. Assim você pode escolher qual você usa. O dissipador mais fininho, para você poder colocar em qualquer outro sistema que não caiba um dissipador grande, ou um dissipador grande logo para ter o melhor desempenho. A gente vai comparar a questão da temperatura, tá? Ambos vêm com thermal pad de meio milímetro de aparente boa qualidade, tá? Então você faz o contato. O dissipador grande, você encaixa ele ali, você meio que cola com o thermal pad no SSD, ele não fica totalmente preso, mas tem uma certa pressão. E aqui nós temos um backplate de metal que você faz um encaixe, ele tem 4 travas e você meio que desliza o SSD com o dissipador grande e ele faz uma pressão para não deixar o dissipador cair, né? Porque não é um dispositivo que vem parafusado. Então quando não é parafusado você fica pensando, será que o dissipador vai cair na minha placa-mãe quando eu estiver usando? Não, não vai, porque ele vem preso por 4 travas e você só consegue tirar fazendo bastante força, porque ele fica bem preso por conta da pressão, tá? Já o dissipador fininho, essa folha de grafeno, ele só faz a pressão com o thermal pad, não tem nenhum tipo de trava, nada. Então ele fica fixo ali, só que ele é bastante maleável. Então eu percebi que ele faz o contorno do SSD e para ali. Então ele não sai muito fácil. Para tirar ele, inclusive, é bem difícil. Você tem que ir puxando ele vai dobrando ali em torno do SSD. Então ambos os dissipadores ficam bem fixos ao SSD. Ponto positivo. Agora, o que eu encontrei aqui, pessoal? Infelizmente, o thermal pad que eles mandam nos dois dissipadores é curto. Então veja só, no dissipador pequeno, na folha de grafeno, o dissipador em si, ele é um pouco mais curto do que eu gostaria de ver. Então ou você cobre totalmente o controlador, que é quente pra caramba, ou você cobre a última NAND ali. Então você não consegue cobrir as duas coisas completamente. Você pode cobrir ou um completamente ou o outro, ou deixar no meio, que é como eles mostram os materiais de marketing. Vocês vão ver na imagem térmica que sem nenhum dissipador, o SSD é extremamente quente, cara, especialmente a controladora, que pega 103 graus no ponto mais quente. Cara, isso é insano, ela tá muito quente. As NANDs estão em boas temperaturas, tá? O problema é que é o controlador. Aí você pensa assim, tá, então eu vou usar o dissipador de alumínio, que ele é um pouquinho maior no comprimento, mas aí o thermal pad é curto. Então vocês estão vendo pela foto que o dissipador em si pode cobrir completamente a NAND e o controlador, mas o thermal pad que veio não alcança tudo isso. Então foi, na minha opinião, um erro. Eles poderiam ter mandado um thermal pad um pouco maior, embora você pode dar uma esticada no thermal pad, mas enfim, cara, a gente está falando de algo que o usuário comum vai ter que fazer, né? Então é preferível que seja algo do tamanho certo, que possa cobrir completamente esses componentes, tá? Agora as minhas sugestões para a Team Group, e isso eu passei também diretamente para o responsável lá de Taiwan, né? Eu fiz um report para eles. Aproveitar o backplate que vem para colocar um thermal pad de 2 ou 3 milímetros, porque assim esse thermal pad ajuda a tirar o calor dos componentes da parte da frente, como o controlador, e transfere para esse backplate. Porque atualmente, quando você coloca o SSD com o dissipador grande, ele fica como se fosse flutuando em cima do dissipador. Tem um espaço vazio que poderia ter um thermal pad para sugar esse calor para esse backplate, tá? E a segunda sugestão é um sistema parafusado, justamente por conta de aí, se caso adotarem um outro thermal pad, um sistema parafusado ficaria melhor, traria uma pressão maior para que houvesse um contato mais firme, ok? Enfim, pessoal, já falei demais. Vamos aos testes, né? Vou mostrar para vocês os testes de temperatura em primeiro lugar. Então vocês estão vendo o teste sem nenhum tipo de dissipador, que é uma coisa que você não deve fazer, né? Afinal vem dissipador aqui. Ele pegou 103 graus e fez thermal throttling. Então quando ele pega 70 graus, em qualquer situação, com ou sem dissipador, vai cair a performance, tá? O teste com o primeiro dissipador, que é essa folha de grafeno, você pode ver pela imagem térmica que mais uma vez o controlador ficou mais quente. Ele ficou em 87 graus e de fato reduziu bem em relação a não ter nada, então ter mesmo esse dissipador fininho faz alguma diferença. De qualquer forma, houve thermal throttling porque passou de 70 graus. Passou desse limite, vai reduzir a performance.
Quando eu coloquei só o dissipador grande de alumínio ali com o thermal pad fixando no backplate, foi para 78 graus. Então a gente teve uma segunda redução de temperatura que é bem-vinda, mas também teve thermal throttling, não resolveu o problema, tá? E por fim eu fiz um teste extra, eu pensei assim, e se o cara primeiro usar o dissipador fino e depois quiser usar o dissipador maior, os dois juntos, será que reduz a temperatura? A resposta é sim, usar dois dissipadores, você tem mais metal, vamos dizer assim, mais superfície de contato e isso reduz a temperatura. A imagem térmica prova isso, ele caiu para 74 graus, ficou 4 graus acima do ponto de thermal throttling, então ele conseguiu segurar a performance mais tempo que as outras duas situações, mas ainda assim houve o thermal throttling em situações mais extremas. Eu faço teste com temperatura ambiente bem alta para simular a nossa situação aqui no Brasil, que normalmente é um país muito quente, com exceções em algumas regiões, tá? Então esse aqui é um teste extremo, eu estou gravando até encher a unidade, tá? Mas mostra o ponto que poderia chegar dentro do gabinete fechado, num lugar quente, você usando e gravando o dia todo uma situação mais pesada. Lucas, só vou carregar uns games, alguma coisa assim. Cara, o desempenho é bem mais leve do que isso daqui. Então ele vai ficar mais frio numa carga mais leve, tá ok? Testo uma carga mais pesada para a gente ver a situação mais agressiva. E aí o teste de SLC Cache, pessoal. Aqui a gente vê a gravação sustentada no I/O meter, aonde eu enchi a unidade. O SLC Cache é uma porção da NAND que é programada para gravar em 1 bit, ou seja, ela grava como se fosse uma SLC. Então o dispositivo grava até 220 GB em 5.165 MB por segundo. Então ele mantém uma performance na gravação bem alta até 220. Depois disso, acaba o SLC Cache e ele despenca para 1124. Isso aqui não é uma característica desse produto. Qualquer SSD faz a mesma coisa, com raríssimas exceções, tá? Lá na parte final, que tem o overhead, o data fold, que ele começa a reprogramar as coisas, ele fica mais lento ainda, tá? Então, ele tem uma boa porção de SLC Cache, 220 GB, e manteve uma gravação legal dentro dessa porção. A realidade depois, você vai enchendo o SSD, ele vai reduzindo a performance. Quando ele fica em idle, ele vai recuperando parte disso, e assim por diante, tá bom? Em SSD, leitura sequencial, ele pega o maior resultado de todos, tá? Ele não alcança os seus 7.000 MB por segundo, porque é uma característica desse tipo de software, mas em outros ele vai alcançar. E na gravação sequencial, ele ficou um pouquinho abaixo do GameX S70 e acima do GameX S50, que é um Gen 4, porém daquela primeira revisão que vinha uma velocidade um pouco menor, tá? Quando a gente pega aqui então na leitura aleatória, ele consegue ter o melhor desempenho ali com uma margem legal em relação ao S50 e outros dispositivos, e isso acaba se comprovando, se confirmando também na escrita aleatória. Então mostra que é um produto bastante rápido, tanto no aleatório quanto no sequencial. Em Crystal Disk Mark, a leitura sequencial, aqui sim ele pega os 7.132 até mesmo acima do que é o especificado para ele, que era os 7.000 MB por segundo, e a gravação 5.482, que é quase no que ele promete, ali que é 5.500, então teve ali, né, uma variação de rodada e ele ficou um pouco abaixo do GameX S70. No ato Disk Benchmark nós vemos o progresso do SSD, a gente percebe que apesar do GameX S70 estar acima, ele parece responder mais rápido com capacidades menores, então a curva dele é maior ali entre 16 a 256 KB e manteve uma boa estabilidade ao longo do teste, embora, como vocês sabem, vai ocorrer thermal throttling dependendo do tempo que você vai ficar rodando, porque ele vai esquentar, tá? Na leitura sequencial isso se repete, ele acaba tendo uma leitura sequencial na média maior do que todos os dispositivos, porque lá no começo ele já estica essa curva e consegue apresentar um desempenho bastante estável, bem consistente. Nos testes do mundo real, transferência de uma ISO entre uma RAM disk e ele, 2 segundos, então ele fica empatado com os outros SSDs, aqui 2, 3, 4 segundos é um empate técnico, a gente pode falar uma diferença muito pequena, mas ele teve ali o topo dos resultados. E agora transferência de 16.945 arquivos, também entre a RAM disk e o SSD, ele não teve o melhor dos resultados,
mas teve uma pontuação legal de 15 segundos, ficou muito próximo ali em relação aos outros dispositivos. Isso também tem a ver com a variação de rodada e as porções de SLC Cache. Carregamento do Windows 10, empate técnico com vários. Carregamento do GTA, a mesma coisa, uma diferença muito pequena. E assim nós encerramos mais um vídeo aqui no canal, tá? É um SSD no mínimo interessante, eu não tinha visto essa proposta ainda de ter 2 dissipadores, né? Talvez tenha algum outro modelo que já tenha trazido isso, mas eu estou vendo aqui em primeiro lugar. Achei legal você poder usar um mais fino, depois você pode trocar pelo maior dissipador, dá para usar os dois e até o resultado foi maior, mas de fato, cara, essa controladora faz um E18, é bem quente, difícil de dissipar isso daqui, mas apesar de tudo, ele tem um bom desempenho, tá? Tem essas questões que poderia ser melhor, como a questão do thermal pad curto, ou dissipador fino que não cobre todos os lugares do SSD, fica coisa sobrando ali para fora, tá? E as sugestões que eu passei, na minha opinião, ajudariam a transferir um pouco mais esse calor para o backplate e ajudaria a manter melhores níveis de temperatura. O dispositivo, como eu falei, é bastante caro, você acha na casa de R$2.100, tá? Você pode encontrar outros SSDs de 1 TB mais lentos, muito mais baratos do que isso, aí vai do seu gosto, da sua necessidade, do seu bolso também, tá? E eu sigo testando para vocês outros modelos aqui no canal. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço, valeu, falou, tchau, tchau.